Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto de Brasília, aqui do Olho do Furacão. Esmaga no like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e nos siga no TikTok, Instagram e no Twitter. Vamos lá, vamos às notícias, que tem muita notícia aqui, gente. Antes de falar das notícias de hoje, a repercussão da entrevista, aliás, da aula show que o presidente Lula deu no Jornal Nacional, deu o que falar. Famosos comentando, todo mundo falando, Bolsonaro comentando, Dudu Bananinha comentando. Menino, foi um comentário para tudo quanto é lugar. Aliás, o Lula, segundo a pesquisa, o verificador Quaest, teve 15 milhões de interações na internet sobre sua entrevista. Bolsonaro teve de 4 a 5 milhões. Isso quer dizer que superou em muito todo o comentário, tudo aquilo que surge depois da entrevista. Nós vamos mostrar aqui o vídeo no momento que o presidente Lula chegou lá nos estúdios da Rede Globo e o Lula quebrou o protocolo ali, acenou para as pessoas, desceu do carro e fez isso aqui. Vamos ver, vamos lá, roda! O negócio arrepiou, né? Aliás, os memes da internet foram os melhores, todo mundo comentando, todo mundo falando. O Critica Brasil ontem bateu também recorde de audiência aqui ao vivo por conta da entrevista no Jornal Nacional, todo mundo falando. Vamos às notícias, minha gente. Agora, teve também o Lulaço. Ontem, a bolsominhada tentou se organizar num panelaço contra o presidente Lula, foi um fiasco, porque alguns pontos, foram poucos, que tentaram fazer panelaço contra o Lula, ouviram de volta, não é? Aplausos, assovios, foguetes, e foi um Lulaço, arrebentando o toco, foi de chifre queimado. Vamos ver um dos momentos. É o Lulaço, aliás, teve vários Lulaços ao redor do Brasil. Vamos às notícias de hoje, minha gente. Aliás, o que foi interessante ontem, parece que a Globo, depois de passar 8 anos batendo no Lula, não é, concentrando todas as suas forças contra a eleição do Lula, apoiou a Lava Jato, apoiou o Sérgio Moro, apoiou a prisão de Lula, e ontem, finalmente, o William Bonner teve que falar a verdade ali no Jornal Nacional, que foi esta daqui. Vamos lá, roda! O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou
a condenação do caso do triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à Justiça. Olha, gente, vamos às notícias de hoje. Aliás, o Bonner foi bem franco ali quando falou: o senhor não deve nada à Justiça. O Eduardo Bolsonaro ficou tão puto com essa palavra do Bonner que disse o seguinte: agora vão tomar uma cervejinha no boteco por aí. É a dor de cotovelo. E agora, mentir dizendo que eles pegaram leve, vocês vão entender aqui por que o William Bonner e a Renata não pegaram nada de leve. Isso é porque o Bolsonaro, que foi ridículo, que não soube responder direito, que não tem proposta nenhuma, aí ele vendo a comparação dele com Lula, deu no que deu. Olha isso. Após entrevista histórica de Lula ao Jornal Nacional, Bolsonaro cancela a participação no debate na Band. Auxiliares de Bolsonaro dizem que, no entanto, que a decisão não tem nada a ver com o bom desempenho de Lula na Globo. Ele disse: já estava definido há muito tempo. Mentira! Mentira! Estava definido nada, gente. O Lula, a campanha do Lula anunciou que vai ao debate. Aí o Bolsonaro disse que só ia se o Lula fosse, e o Lula disse que só ia se o Bolsonaro fosse. Acontece que depois que o Jornal Nacional deu aquilo lá, aí o Bolsonaro deu para trás. Hoje já falou outra coisa, porque quando ele anunciou que não ia, a mídia, Twitter, Facebook, os próprios jornais começaram a falar que o Bolsonaro era fujão, cagão, enfim. Aí ele afirmou hoje que na Jovem Pan que ele vai. Vamos ver. Vamos lá, às más notícias aqui no Critica Brasil, minha gente. Bolsonaro confirma que não vai mais a debate na Band após desempenho de Lula no JS, diz colunista. Veja, essas são as notícias que foram antes da entrevista dele na Jovem Pan. Aí, outra coisa, bom desempenho de Lula no Jornal Nacional, faz ida de Bolsonaro a debate subir no telhado. São os memes que inventaram, colocaram até o Bolsonaro ali com a camisa de Lula, dizendo: Lula presidente, agora eu sou Lula. Que homem! Não é isso? Olha, gente, Lula leva picanha aos principais assuntos do Twitter e é criticado por candidatos. Aliás, os candidatos que se morderam com Lula, que falou uma linguagem do povo, não é? Falou abertamente, foi de coração aberto. Muitos disseram: o Lula foi treinado pelo Chico Pinheiro, que era o apresentador do Bom Dia Brasil. Aí o Chico Pinheiro disse o seguinte: olha, a gente não treina o Pelé. O cara foi, falou e disse. Né? Teve muitos comentários na internet. Agora o Bolsonaro ficou mordido. Aliás, ontem o Bolsonaro, ele na hora da sua live, que ele tem live toda quinta-feira, ele terminou a live dele pedindo para o pessoal colocar naquele canal. E vocês sabem qual é o canal, né? E o canal era na Globo para assistir o Lula. Vamos ver esse então até aqui, olha, se Deus quiser. Tá ok, pessoal? Boa noite a todos aí. Já bota aí naquele canal. Põe lá naquele canal lá. Põe lá naquele canal da Globo lá, que eu quero assistir o Lula lá. Depois que assistiu o Lula, ficou amedrontado. Aí, né, ficou amedrontado. A campanha dele disse: não vá, porque se ele foi bem com a Renata e o Bonner insistindo, inquirindo, fazendo perguntas contundentes, como fizeram com o Bolsonaro, do mesmo jeito. Aí a gadaiada: não, eles foram bons. Foram nada. Só que o Bolsonaro responde de um jeito, o Lula responde de outro. É o cara que domina, o cara que tem poder na palavra. O Bolsonaro não tem, fica logo putinho com raivinha, aí dá no que dá. Vamos lá, arrebentando a boca do sapato, minha gente, se inscrevam no canal. Olha isso. Bolsonaro ataca a Globo. Nada mais coerente do que pegar mais leve com Lula, ele disse. Aí ele falou bem assim: ninguém deveria estar surpreso. Na verdade, compreendo perfeitamente. A Globo vai tratar melhor aqueles que estão dispostos a pagar mais. Foi isso que o Bolsonaro falou. Bolsonaro, para de mimimi, Bolsonaro. Se tu não foi bom na sabatina da Globo, então recolha-se a sua insignificância. Isso é inveja.
Pare com isso. Dizer agora, aí eles pegaram foto da Renata, apontando o sapatinho da Renata de vermelho. Aí o Eduardo falando, só faltou o Bonner usar a gravata vermelha. A Globo, a favor do Lula, tu tá de brincadeira. A Globo, que ajudou o processo de impeachment, a Globo, que avacalhou com o Lula esse tempo todo, né, dando ali, endeusando o Moro, a Globo, que mostrou o PowerPoint, que chamou o Lula de comandante-chefe, vocês estão de brincadeira. Chora mais, gadaiada. Isso aí é mimimi do Eduardo Bolsonaro e da gadaiada que pirou vendo o Lula arrebentar toco e feder chifre queimado. Não adianta inventar coisa. O Lula foi muito bom, muito bem, aliás, foi ótimo, foi brilhante. E não adianta a gente esconder o sol com a peneira, porque não vai adiantar. Aliás, o Bolsonaro disse mais, coloco aqui, eu não sou baú para guardar segredo, ninguém me pediu segredo. Pela reeleição, olha aí, olha a mentira que eles estão espalhando. Veja, eu não falei para vocês. Ele falou assim, o Bonner e a Renata foram leves com o Lula e ruim comigo. Aí diz assim, é porque eles estão dispostos a pagar mais. Sabe por que o Bolsonaro está mentindo? Por isso aqui, presta atenção a essa notícia, vocês vão entender. Olha isso. Pela reeleição, Planalto eleva gasto em publicidade na Globo em 75% em 2022. O Bolsonaro injetou muita grana na Rede Globo com a propaganda publicitária do governo para que vença as eleições. Por causa das eleições, então, derramou dinheiro na Rede Globo. Dizer que, não paga, isso é mentira. O Bolsonaro aumentou os gastos com verbas publicitárias na Record, no SBT, aumentou 64% do que era com o governo Lula. Então aumenta mais agora, 75% aumentou o repasse para tentar se reeleger, ainda mais. Disse que a Globo foi mansa com o Lula, foi mansa contigo, olha isso. Bolsonaro fez acordo com o Globo para não ser enquadrado sobre filhos, a corrupção de Michele e dos filhos no Jornal Nacional. Todo mundo soube disso. Agora o cara vem com papo que a Globo foi boazinha contigo. Não perguntou do mensalão, não perguntou da rachadinha, né? Do mensalão falaram ontem do Lula, mas da rachadinha ninguém tocou, né? Do mensalão, porque o mensalão, houve o mensalão, o PT comprou deputados, aí o Lula respondeu. E o orçamento secreto? 16 bilhões de reais, vocês acham pouco? Falavam isso do PT e agora não falam nada? Não perguntaram nada para o Bolsonaro da rachadinha no gabinete dele, dos filhos dele. Não perguntaram sobre o dinheiro da Michele que recebeu do Queiroz, amigo de um miliciano procurado pela polícia, que foi morto de uma forma estranha, que tem 13 celulares sendo periciados até agora, para fazer um ano e nada. Não perguntou sobre como é que o Flávio Bolsonaro conseguiu comprar uma mansão de milhões aqui no Lago Sul. Como é que o Renan Bolsonaro, a mãe dele, compraram uma mansão também aqui? Como é que os filhos do Bolsonaro conseguiram isso tudo em tempo recorde? Então, isso não foi perguntado. Por que não foi perguntado? Porque houve um acordo da Globo com o Bolsonaro para não melindrarem o Bolsonaro, para não perguntarem o que era para perguntar. Aí vem ele com esse papinho de dizer, a Renata foi boazinha nada, foi boazinha nada. Foi Lula que brilhou e não o Jornal Nacional, não é? Eles perguntaram tudo. Perguntaram sobre corrupção, sobre mensalão, sobre petrolão, Lava Jato, perguntaram absolutamente tudo. A diferença, Bolsonaro, é que o Lula sabe responder e tu não. A diferença é que tu fica putinho de raiva e acaba se desequilibrando. E o Lula pega isso, dá uma aula, que na realidade não foi uma entrevista, foi uma aula esplendorosa, né? E não adianta ficar reclamando, não sei o quê, como eu queria que a Renata me convidasse para almoçar. Para com isso, isso é mimimi de gadaiada, a gadaiada pirou, não adianta não. Vamos lá, mais notícias aqui, minha gente. Esmaga nesse like, arrebenta a boca do sapato. Quero agradecer o canal Mestre José Oficial, que nos ajuda aqui, arrebentando a boca do sapato. Bolsonaro faz discurso em tom de desabafo e recheado de palavrões a empresários em São Paulo.
O presidente também afirmou, sem citar Lula, que se o Brasil voltar a ser governado pela esquerda, ela não sai mais. Que bom, ainda bem. Bolsonaro falando palavrão, ficando putinho, né? Não adianta, Bolsonaro. Pode espernear, pode falar mal. Aliás, falar palavrão é um dos atributos do Bolsonaro. Quando não tem argumento, não tem projeto, é o jeito de soltar os palavrões que ele está acostumado a soltar. Aliás, ao Lula perguntaram para ele o que ele tinha feito, o que deixou de fazer, as acusações contra o partido dele. Exatamente. Pelo Bolsonaro perguntaram o que ele fez e o que deixou de fazer. E o que ele fez? Foi nojento. Porque, como a Renata falou, imitando as pessoas morrendo, né, com falta de ar. Então, o que o Bolsonaro faz é algo assim que ninguém em sã consciência faz. Ele desrespeita, é indecoroso, é vulgar. O presidente Lula não é vulgar. Não fez isso quando era presidente da República. Eles iam perguntar aquilo que estava dentro. As interrupções do Bonner e no Lula e no Bolsonaro, na entrevista, foram parecidíssimas com as interrupções de ambos, né? Então não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira. Vamos lá, minha gente. Achava que não devia ir, agora acho que devo, diz Bolsonaro sobre o debate na Band, minha gente. Ele disse, vou ser fuzilado, né? Vão atirar em mim o tempo todo, mas acredito que a minha estratégia vai dar certo, disse o Bolsonaro. Olha, Bolsonaro já tinha dito, depois do Jornal Nacional, do Lula, que ele não iria, a equipe dele disse que não iria, mas depois que todo mundo começou a falar no Twitter, no TikTok, no Facebook, no YouTube, que ele era covarde e fujão, aí agora ele diz que vai. Ele vai não porque é corajoso, ele vai porque o Lula disse que já iria antes. O Lula falou, eu vou. E aí ficaria feio para ele, não é? Que já dizia, depois que ele viu o fantástico Lula lá no Jornal Nacional, ficou com o pé atrás, dizendo, pô, se eu perguntar para ele, vai me dar na lata e eu vou sair de lá triturado. Inclusive, uma outra coisa que ele tocou também, só para que fique claro, o debate na Band é agora no domingo, o primeiro debate com os presidenciáveis na Band, com todos os presidenciáveis, e pelo jeito com Lula também e com Bolsonaro. A campanha do Lula já tinha confirmado, agora o Bolsonaro, para não pagar de fujão, vai ter que enfrentar mesmo com medo. E vai ser um debate daqueles, eu vou assistir de camarote e comentar aqui com vocês também do que eu achei, de como foi o debate, o primeiro debate na Band, né? O debate da Band eu gostava muito quando era a Marília Gabriela. Olá, boa noite para todo mundo. O debate na Band, o primeiro debate que vai informar aos candidatos. Tarará, você lembra dela? Bacana, né? E aquela musiquinha por trás é muito legal. Hoje começou o horário eleitoral. Hoje com os governadores, né, fazendo campanha. E os partidos também. Amanhã é o primeiro horário eleitoral dos candidatos a presidente do Brasil. Enfim, o Bolsonaro disse que vai, vamos ver se ele realmente vai para o debate e eu vou assistir de camarote. Após a entrevista histórica de Lula, o debate, esse daqui eu já tinha mostrado aqui para vocês. Minha gente, é importante que a gente esteja ligado para a gente saber tudo que está ocorrendo. Eu vou dar uma viajada agora nos principais sites de notícias do Brasil para ver o que o povo está falando nesse momento, para ver o que eles estão comentando agora, porque teve comentários dos artistas, foram diversos artistas que se pronunciaram, bateram foto, assistindo o Lula lá. Vamos ver o que essa internet minha tá pra guerreia. Esmaga no like, minha gente, fica comigo. Vamos lá, vou colocar aqui na tela para vocês o que está ocorrendo aí. Olha aí, tá vendo? Aí fica meio travando. Eu não posso mexer na internet que fica meio travando assim. Eu vou, cadê eu? Isso, tá vendo como ficou meio? Eu fiquei assim, meio travando, internet meio de pobre, é fogo. Vamos lá, olha isso aí. Aras diz que PGR trabalha para garantir segurança no 7 de setembro. Será? Aí tá falando também do Bolsonaro e que vai no debate, que diz que vai ser fuzilado. Lula promete encontro com evangélicos.
Olha, gente, eu estou aqui, como o canal Critica Brasil, vocês sabem que este ser que vos fala aqui, sou evangélico, eu vou propor ao presidente Lula que venha aqui. Eu quero que ele venha aqui e eu vou convidar mais 2 pastores para fazermos pergunta ao vivo para o presidente Lula sobre a religião. É muito importante que ele esclareça ali, olhando nos nossos olhos, sobre essa situação. Espero que eles aceitem o nosso convite. Aí, vamos lá. Quero mostrar aqui mais o que o pessoal está falando agora nesse momento. De novo, quando dá essa travada aí, pessoal, não fica coisa não, é porque eu estou querendo colocar a tela, aí ele fica travando, essa doidice aí. Não sei o que acontece. Vamos lá, deixa eu ver se passa. Não, olha isso. É isso aqui. Moraes alega erro e libera campanha sobre 200 anos da independência. TSE volta atrás da decisão em que apontava viés político em peça do governo, não é? E vai ter. Aí estão falando dessa situação, todo mundo comentando da mesma coisa. Também tem o G1 aqui, não é? Moraes altera a decisão e libera a campanha do governo sobre independência. Enfim, troca partidária, governo distribui. É aquela coisa, não tem muita novidade a mais do que eu falei para vocês aqui no Critica Brasil, viu, gente? Espero vocês. Olha, amanhã é palestra aqui no Critica Brasil às 16h30. Não perca. A palestra de arremetator que Feder Chifre Queimado. Todo sábado a gente faz uma palestra aqui muito top das galáxias. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Hasta la vista, baby. Tchau, pessoal.